Boa noite. Tudo bem, pessoal? Uma ótima noite para todos. Mais um na live com Gabi, nessa terça-feira. Já faz umas 2 semanas que eu não faço live, né? Como todos sabem aí, eu tirei uma semaninha de férias para descansar um pouco e retornei com as atividades ontem e hoje estamos de volta com as lives. Vou esperar o pessoal entrar. Vamos ver que o pessoal tá entrando aqui. Boa noite, Sujo, o Alex, o Kevin, a Michele. A Kiara tá perguntando aqui se eu vou deixar a live gravada. Sim, eu deixo gravada aqui no meu IGTV e também no meu canal do YouTube. Aí você consegue acessar lá, tá? Nádia, a Mariana, Kevin tá falando aqui, ó, bora assistir a live lavando louça, isso mesmo. Dá pra fazer as coisas, 2 coisas ao mesmo tempo, hein? O Menderson. Vou esperar um pessoal. Então, assim, só pra relembrar, as lives eu deixo gravado aqui no meu IGTV e também no meu canal do YouTube. Então, quem não conseguir acompanhar toda a live agora pode conferir lá depois. Perguntas, comentários, dividir experiências, fiquem à vontade, né? Aqui é um canal, né, aberto, eu consigo interagir com vocês. Por mais que eu esteja aqui falando do conteúdo, eu fico de olho aqui para ver se tem alguma pergunta, tá? Voltando com as lives depois das minhas férias. Como eu disse, eu sempre intercalo toda terça-feira lives com temas gerais, que no caso hoje é sobre as doenças psicossomáticas. Aceito sugestão de temas, todos aí fiquem à vontade para dar sua sugestão. A Irenilde está falando aqui, fazendo café para tomar enquanto assisto. Muito bem. Vai ficar mais quentinha, né? Que hoje tá meio friozinho. E também eu faço as lives de adolescentes e pais do projeto, né? Sou adolescente agora, Gabi. E também aceito sugestões de temas de live. Pais, adolescentes, eu costumo orientar todo mundo. Então fiquem à vontade aí para se posicionarem, para me dar ideias, o que é muito bom. Hoje vamos falar um pouquinho sobre... Deixa eu acertar aqui. Muito bem. Estão me vendo bem, ouvindo bem, tá tudo certo? Vou pedir para vocês mandarem um joinha para eu saber se tá tudo certinho. E aí eu já dou início à live, tá? Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre doenças psicossomáticas. Deixei uma caixinha de perguntas no history do Instagram, recebi algumas perguntas, mas fiquem à vontade para perguntar ao vivo também, comentar alguma coisa. E o que não entenderem, por favor, não fiquem com dúvida, tá? Eu vi que a Nádia entrou, a Laura também, boa noite. Então, como eu falei, doença psicossomática, eu vou explicar o que é, como a gente pode tratar, como a gente pode identificar. Gabi, é só remédio, é só terapia, são os dois, como que funciona? Se eu não cuidar, o que pode acontecer? O que é o termo psicossomático, né? Então foi uma das questões que eu recebi, umas das perguntas que eu recebi e que eu vou responder para vocês aí ao longo da live. Então, para quem você acha que pode ajudar, né, essa live vai encaminhando, né, dando o aviãozinho. E se caso, né, depois quiser indicar, vai ficar gravado no meu IGTV e também no meu canal do YouTube, certo? Só falem para mim se vocês estão me vendo bem, ouvindo bem, que eu não vi nenhum joinha aqui por enquanto. Só para eu saber se tá tudo certo. Ok, Laura falou sim aqui, Nádia, ok.
Muito obrigada, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar. Gabi, o que eu coloquei essa parte de doença psicossomática na pandemia, porque alguns estudos falaram que, assim, consideraram as 5 doenças mais comuns na pandemia, que são consideradas doenças psicossomáticas. Então, as 5 doenças mais comuns na pandemia, né? Tirando aí o Covid, enfim, resfriado frequente, herpes, né? Que é causado por alergia e contaminação por outra pessoa, contato, enxaqueca, alergia nervosa e diarreia. Então, essas foram as 5 doenças mais comuns aí na pandemia, que são consideradas doenças psicossomáticas. Então, o que seria? Vou passar para vocês certinho o que seria essa doença psicossomática. São condições, né, que são provocadas por alterações emocionais. É o nosso emocional totalmente descontrolado. E a nossa emoção está tão descontrolada que isso acaba gerando sintomas físicos. Então, quando a gente descontrola, quando a gente não consegue controlar as emoções, os sentimentos, o nosso modo de pensar, ou seja, os nossos pensamentos, pensamentos negativos, destrutivos, pessimismo. Então, vocês podem perceber que é um desequilíbrio mental intenso, né? E esse desequilíbrio emocional, mental, ele acaba sobrecarregando as nossas funções orgânicas, ou seja, passa para o nosso corpo, atrapalha o funcionamento do nosso corpo, né? Então, são doenças que são provocadas por essas alterações emocionais e por esse descontrole mental. Podemos falar que doenças psicossomáticas também pode ser considerada como um transtorno de somatização, né? Que normalmente está presente aí em pessoas ansiosas, depressivas, enfim. Então, pensando que são doenças que são provocadas por todos os tipos de alteração emocional, né? Tudo levando para o lado negativo, para o descontrole, para os pensamentos negativos, destrutivos, pessimismo, isso pode gerar muitos sintomas. Então, como eu falei, as 5 principais doenças psicossomáticas comuns da pandemia: resfriados frequentes, herpes, enxaqueca, alergia nervosa e diarreia. Depois eu vou falar outros tipos também, tá? O que essas doenças psicossomáticas trazem e quais são os sintomas dessas doenças psicossomáticas? Onde pode afetar? O estômago, com dor, com queimação, né? Já adiantando um tipo de doença psicossomática, gastrite, que muitas vezes é de fundo emocional, né? Intestino, ou solta o intestino ou prende. Então, diarreia ou prisão de ventre. Garganta, nó na garganta, irritação, infecções sempre frequentes aí na amígdala, né, nas amígdalas. Pulmão, falta de ar, sufocamento. Músculos e articulações, o que acontece também? Tensão, dor, contraturas, né? Coração, dor no peito, palpitação. Às vezes a gente pode até pensar que, nossa, tá doendo muito, é um princípio de infarto. Não que precisamos estar atentos a isso também. Mas esse tipo de dor pode estar ligado à ansiedade, que pode estar ligado à doença psicossomática também, tá? Então, rins e bexiga, muitas vezes dor, dificuldade para urinar. Na pele acontece muitas alergias, acontece muitas coceiras. Também pode afetar região íntima, tanto no homem quanto para a mulher. Então, assim, impotência,
diminuir o desejo sexual, dificuldade em engravidar, alteração no ciclo menstrual. Então as mulheres sabem aí quando fica muito nervosa, muito tensa, ou desce muito ou não desce, ou demora para descer, enfim. Sistema nervoso, de uma forma geral, o que pode causar de sintoma? Insônia, irritabilidade, ou seja, mexe muito com o humor, dor de cabeça, alteração no equilíbrio, sensibilidade também, em muitas questões, né? Então, os tipos, além das doenças mais comuns, outros tipos de doenças psicossomáticas. Enxaqueca, a síndrome do intestino irritado, que é uma síndrome que faz a pessoa passar muito mal com diversas coisas que come, solta no intestino. Alergias alimentares, alergias na pele, alergias respiratórias, o que acontece também. Gastrite, como eu falei, impotência sexual, infertilidade. Então são muitas coisas que podem acontecer. Existem muitos tipos de doenças psicossomáticas, né? Bom, já falei então o que seriam as doenças psicossomáticas, já falei dos sintomas, né? E o que causa, Gabi? O que causa doenças psicossomáticas? Ou eu falando aqui dos sintomas, né, dos tipos, você se identifica com alguma doença, conhece alguém que já teve, enfim, né? Eu coloco essa reflexão aí para vocês também. O Tom, saudade de você, meu querido. Quantos anos a gente não se vê, né? Bom, o que causa doença psicossomática, gente? Tudo que tira, muitas vezes, a nossa paz, né, emocional. Tudo que faz com que a gente se sinta, que tenha esse descontrole emocional. Então, depressão, ansiedade, estresse, né, a síndrome de burnout, que é o excesso de trabalho, né, que também afeta muito e ocasiona muitas doenças psicossomáticas, traumas da infância, ou seja, questões que não foram resolvidas, eventos traumáticos, né, que a gente fala do estresse pós-traumático, isso também pode ser causa, sim, de doenças psicossomáticas, violência doméstica, né, bullying. Então, a violência verbal, a violência física, a falta de diálogo, a tristeza profunda, enfim, né? Tem todas essas causas. Tudo isso pode ocasionar uma doença psicossomática, que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então, assim, se você vai no médico, você tem os sintomas físicos, vai no médico, qualquer especialista. Então, eu tô com muita dor de cabeça, eu vou no neuro. Eu tô com muita dor de estômago, eu vou no gastro. E você faz os exames que ele pede e tá tudo normal, não tem nada, mas eu sinto dor, né? Eu sinto um desconforto. Então, com certeza, a gente tá falando aí de uma doença psicossomática. Eu não tenho um diagnóstico ali no exame, mas eu tenho passado por muito estresse, por muita dificuldade, tô passando por um momento de luto, né? Enfim, a gente sabe que tem muita gente passando por isso. Tem muita gente que teve o Covid e ainda tem os sintomas, né? Ficaram com algumas sequelas. Então, eu sei que isso é muito complicado. Tem muita gente passando necessidade, tem muita gente que perdeu o emprego. Então, a gente está num cenário de que muitas doenças psicossomáticas estão aparecendo, né? E às vezes as pessoas se dão conta e pedem ajuda e se tratam, e às vezes não. As pessoas se desesperam. Mas, Gabi, para esses tipos aí de doença psicossomática, tem tratamento? Tem.
Como são condições provocadas por alteração emocional, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é o quê? Se conhecer, né? O autoconhecimento. E isso a gente consegue em terapia, né? Então procurem sim a ajuda de um psicólogo. O autoconhecimento, ele é um caminho muito rico, e eu falo, a partir do momento que a gente se permite a trilhar esse caminho, é um caminho sem volta. E é um caminho muito, muito enriquecedor, né? Então, eu falo que todos os dias eu tento fazer com que os meus pacientes e todas as pessoas que estão comigo, a essas pessoas conseguir o melhor delas, né? Então, a terapia ajuda muito no autoconhecimento, na autoaceitação, né? Em tudo que é ligado ao amor próprio, né? Tudo que é ligado a você, se permitir se sentir, acessar aquele tipo de sentimento que está ali no momento. Por que eu tô triste? Por que eu tô alegre? Entender as emoções. Então, se tratando de um descontrole emocional, nada melhor do que nos entender e ter um profissional para ajudar a gente nisso, né? A Cássia está falando aqui, nossa, é ótimo saber que tem tratamento, com certeza, né? E não é só a terapia que ajuda, viu? Além da terapia, técnicas de respiração, de meditação, entre outras ferramentas, yoga, né? Tem gente que consegue se libertar muito disso e se dá muito bem com exercícios físicos, que não adianta nada a gente trabalhar a mente e não trabalhar o físico. Uma boa alimentação, então praticar esporte, enfim, tem muita gente que gosta de correr, de andar de bike, de jogar basquete, enfim, não importa, né? Além da terapia, fazer o que gosta, desempenhar atividades que te dê prazer, o que é muito importante. E quando eu percebo, né, e quando a gente começa a perceber que tá demais, que tá pesado demais e que a gente não tá dando conta sozinho ou só com a terapia, eu indico sim a procura por um psiquiatra para administrar um medicamento para você poder melhorar. E eu acredito muito nisso, a união da terapia com o medicamento juntamente com o psiquiatra, é uma terapia em conjunto, é um trabalho em conjunto, utilizando técnicas de respiração, enfim, coisas que acalmam, atividades que te dê prazer. E se cuidando é a melhor forma que tem para fazer o tratamento para essas doenças, né? A Cássia está falando aqui, porque meu colo do peito, rosto, costas estão cheios de espinhas, algo que eu nunca tive. Então, podemos falar como uma doença psicossomática, né? Uma somatização aí. Nunca tive problema de pele, tô tendo agora, né? É importante sim procurar um dermato para ver se tem algum produto para passar, é muito importante, mas por que não trabalhar o seu emocional, né? É importante sim, não sei se você faz terapia, Cássia, então fica aí o convite para você se permitir a isso, porque eu tenho certeza que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se entende, mais a gente consegue tratar, né, esse tipo de alergia, de dor, enfim. Bom, dei uma leve explicação aí sobre as doenças psicossomáticas. Então, só dando uma recapitulada, então são condições aí provocadas por alterações emocionais, né? Causando sim sintomas físicos, então toda a parte do descontrole emocional, sentimentos, modo de pensar, pensamentos negativos, destrutivos, né? Isso é um desequilíbrio mental que acaba sobrecarregando a nossa função orgânica e atrapalhando o nosso funcionamento no corpo, né? Também pode ser falado como um transtorno de somatização e que gera muitos sintomas, dores, irritações, inflamações, sufocamento, tensão, enfim, né?
o que causa? Depressão, ansiedade, estresse, excesso de trabalho, traumas da infância, né? Questões não resolvidas, estresse pós-traumático, bullying, violência doméstica, tristeza profunda, enfim, muitas coisas. Tipos de doenças, né? Psicossomáticas: enxaqueca, síndrome do intestino irritado, alergia alimentar respiratória, alergia de pele, gastrite, impotência sexual, infertilidade, né? Enfim, entre outras. A Cássia aqui agradecendo, o Kevin falando que terminou a louça super bem informado, muito bem. Bom, gente, e assim, o se permitir a fazer um tratamento adequado, a procurar assim o especialista. Tá com dor de cabeça, procura um neuro. Tá com dor no estômago, procura um gastro. Faz os exames que precisam ser feitos. Mas também tenha consciência de que se não der nada no exame, e ele fala assim, olha, precisa fazer uma terapia, como é que tá, você anda muito estressada, entender de que a gente precisa se conhecer para se ajudar, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente se ama, mais a gente se valoriza e automaticamente a gente também melhora as nossas relações interpessoais, o que é muito importante. Então, de repente, fazer uma terapia, se vê que está pesado demais, procurar um psiquiatra para administrar uma medicação com consciência. Não é se automedicar, não façam isso. Então, terapia, medicação quando necessário, realizar atividades que te dá prazer, técnicas de respiração e meditação. Então, isso é muito importante. A Paty aqui está falando muito interessante, a Esté, boa noite. E é isso, gente. Então, eu quero deixar aberto agora para as perguntas. Quem quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Né? Se ficou alguma dúvida, alguma questão aí que não ficou respondida, eu acredito que eu tenha respondido todas as questões, né, que me passaram aí pelo history. A Irenilde está falando aqui. Eu tenho plena convicção que me sinto melhor, mais confiante depois que estou no acompanhamento com suas consultas. Que bom, minha querida. É isso, é um processo. E é um processo, muitas vezes, que demora. Não é de um dia para o outro que tem essa transformação, né? Então, é um passo de cada vez, cada um no seu tempo, cada um no seu processo. Pior coisa é quando a gente tenta esconder a sujeira para debaixo do tapete, procrastinar. Não, vou deixar isso para depois. Não faça isso. Isso pode te causar doença psicossomática, que é uma somatização, né? E normalmente a gente acaba guardando alguns lixos e muitas vezes um peso que não é seu. Então, preste atenção nisso também, tá? Bom, gente, tem mais alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade aí. A Loreta, que bom que gostou. E aceito sugestões de lives, viu, gente? Tanto para pais, adolescentes, adultos, criança, não importa o público. Me dê sugestões que eu faço conteúdo e passo para vocês. A intenção aqui é passar conhecimento, né? É ajudar vocês de alguma forma. É falar que é possível sim, é dar para vocês uma mensagem e uma sensação de otimismo, porque realmente isso acontece, é possível, tá? A Esté tá falando aqui, eu sou um exemplo disso tudo, que procurei ajuda com a terapia quando percebi que perdi o controle da situação. E também fazendo o tratamento da TM, que me dá muita dor de cabeça, o travamento dos dentes. Muito bem, né? Então, assim, a Esté tá falando aqui que ela procurou ajuda na terapia quando ela percebeu que perdeu o controle da situação. Isso acontece muitas vezes e não tem que ter vergonha de falar isso, né? Nem todo mundo que eu atendo, que procura ajuda, realmente tá nesse extremo, né? Muitas pessoas me procuram muitas vezes para falar, não, Gabi, eu quero me conhecer melhor, eu quero entender melhor como que eu funciono, como lidar com as emoções. Mas quando se procura ajuda, né, é outra situação. Tenha consciência disso, você se permite. A Paty está falando aqui.
Muito esclarecedor e com certeza você faz a diferença com seu conhecimento e carinho. Gratidão, minha querida. Saudade de vocês. Manda beijo pra família, tá? Sempre para somar em nossas vidas. Eu que agradeço, Loreta. Uma ótima dica é procurar por vídeos de meditação ou conhecimento interior no YouTube para acalmar. Com certeza, Kevin. Quem quiser dicas dessas técnicas, vídeos de meditação, eu tenho, tá? Então me procura no direct ou quem tem meu WhatsApp no Instagram também, pode me procurar que eu dou algumas dicas. É que essa parte de meditação, técnicas de relaxamento, depende muito da pessoa. Então umas pessoas gostam de um jeito, outras de outro. Eu tenho vários tipos para compartilhar com vocês, tá? A Laura tá falando aqui. Faz muito tempo que meu marido tem uma alergia que já foi feito exame. Já mudei vários tipos de sabão e nada. Ainda tem no braço e muda para pescoço e virilha. Se já fez todos os exames e não detectou nada, nenhum tipo de alergia de pele ou de alimentação, enfim, com certeza ajuda psicológica, uma terapia, fazer esse tipo de tratamento vai ajudar muito ele, viu, Laura? Cuidar de 2 crianças nessa pandemia não é fácil. O estresse causa muita dor emocional e física, com certeza. Essa pandemia fez com que as pessoas saíssem muito da sua zona de conforto, né? Então, todo mundo em casa. Alguns realmente fizeram quarentena, outros não, né? Eu sou uma pessoa que eu não parei de trabalhar, então eu não tive esse período de quarentena. Acho que foi só no comecinho da pandemia que eu fiquei uns 15 dias em casa. Mas o home office trouxe a interação muito dos pais com as crianças, né? Esté tá falando aqui que não é fácil, é bem desafiador mesmo, né? Cuidar da casa, das crianças, do trabalho e, enfim, dar conta de tudo. E o estresse acaba causando muita dor emocional e física também. E precisamos cuidar disso. Equilíbrio, buscando sempre o equilíbrio. Bom, gente, eu queria terminar a live com vocês dividindo uma autobiografia. Eu já li essa autobiografia em 5 capítulos para alguns pacientes. Então acredito que algumas pessoas conheçam, mas eu achei interessante passar essa autobiografia para vocês, depois de falar um pouco mais sobre doença psicossomática. Por quê? Porque essa é uma mensagem que a gente consegue refletir muito sobre os nossos erros, acertos, aprendizados. Então, eu quero dividir com vocês, tá? E depois eu vou, já preparei um vídeo dessa autobiografia e depois eu vou deixar disponibilizado no Instagram. Então, é uma autobiografia em 5 capítulos, é uma autobiografia que foi retirada do livro Tibetano do Viver e do Morrer. Capítulo 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido. Sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para eu encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é minha culpa. Ainda assim leva um tempão para sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Eu sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. É uma autobiografia que eu gosto muito. Eu já entrei em contato com essa autobiografia num dos treinamentos que eu fiz, que eu participei. E assim, nada como aprendizado, né? Nada como um dia após o outro. É o olhar e ter esperança de dias melhores, né? Então, essa autobiografia é bem interessante para a gente refletir em tudo que a gente tem feito na nossa vida
em quantos buracos a gente já caiu, já quis ficar ali dentro, ou já tentou sair e não conseguiu, ou tá tentando sair, ou simplesmente sabe que tem um buraco e desvia o caminho, né? Então, isso é muito importante. Essa reflexão eu vou deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Aceito sugestões e vou deixar gravado aqui no IGTV e também no meu canal do YouTube. Tá? Lembrando que toda terça-feira já retornei com as lives, fiquei 2 semanas sem fazer, mas agora retorno aí com as lives para vocês, certo? A Paty está falando aqui, que reflexão linda, tantas chances para o acerto, com certeza. A vida é feita de recomeços, né? E todo dia a gente tem a oportunidade de recomeçar, começar, encerrar um ciclo e começar outro. Então é isso, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Quem gostou da live e quiser compartilhar, fiquem à vontade para compartilhar. De repente, essa mensagem que eu passei, ou até mesmo o conteúdo, possa tocar o coração de alguém, ajudar de alguma forma. Permita-se a seguir o caminho do autoconhecimento, procure ajuda, faça terapia, o que precisar, contem comigo, tá bom? Eu vi que o Alex entrou agora, meu querido, saudade de você, gratidão, Paty, gratidão a todo mundo que participou, tá? E caso queiram perguntar alguma coisa, ficou alguma dúvida, não deu tempo de perguntar, aqui me procure, certo? Então tá bom, gente. Gratidão, até a próxima live. Tchau, tchau.